Olá, Marília Carvalhinha por aqui e hoje com um amigo e professor de comunicação expert, Tiago Costa. E hoje a gente vai falar de um tema que acho que ele assim efervesceu bastante nos últimos tempos, que é a questão dos grupos de moda no Brasil, né? A consolidação, o crescimento desses grupos, os desafios, né? Os boatos. A gente teve aí que nos últimos anos, na verdade, nos últimos 20 anos, né? Os primeiros grupos de moda surgiram no Brasil. Acho que o primeiro de todos foi a Identidade Moda em 2007, que já deu errado no mesmo ano. E depois disso surgiram vários outros, né? Surgiu a Restock, que agora é Veste, surgiu a Inbrands, depois, mais recentemente, Soma, tem o Grupo Arezo, e aí se juntaram e virou Asas, e teve Reserva, que também se juntou. Uma novela de grupos que estão aí se formando por fusões, aquisições ou pela expansão de marcas próprias mesmo. E aí, a grande pergunta que a gente quer discutir aqui hoje é o que está por trás desse processo de consolidação, quais são as principais vantagens que essas consolidações trazem, especialmente num país com tantos desafios, né, logísticos e tudo mais, quais vantagens e quais riscos, né? Então, a gente tem um país muito diverso do ponto de vista também cultural e de perfil de consumo. E para isso que eu trouxe o Tiago aqui para fazer uma troca. Primeiro, Ti, você não quer se apresentar para o pessoal pelas suas palavras, assim? Conta um pouquinho o que você Claro, faz. muito bom. Bom, Má, obrigado primeiro, para você que está nos assistindo. Marília é uma amiga querida, parceira de trabalho. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o Thiago, eu sou professor de comunicação, como a Marília disse, né? Trabalho na FAAP, foi lá que eu conheci a Marília. Eu dou aula nos cursos de comunicação. Eu coordeno o MBA de marketing e o novo MBA de branding que a gente está lançando, então tem tudo a ver com esse papo que a gente vai ter aqui. Eu sou sócio de uma agência, consultoria de comunicação chamada Evecom, especializada em comunicação B2B, e já há 21 anos quase, daqui a pouco estamos fazendo 21 anos nesse mercado. Eh, Acho que é isso, né, sou muito nerd, vocês vão ver aqui os meu escritório é assim, cheio de bonequinho. Eu dou Marília sabe, eu dou presentes para o filho dela de coisa de filme, eh, é assim que Acertou é em a cheio, minha né? brincadeira. Deu o É. dragão Banguela e depois ele virou o maior fã. É para isso que eu estou no mundo, para gerar novos fãs da cultura pop. E, enfim, e é isso, mas trago também essa minha expertise, de pesquisador de cultura pop para o mundo do marketing. Acho que essas coisas combinam muito, porque cada vez mais as marcas precisam, entreter, e a indústria do entretenimento também, faz, fusões e aquisições. Então, o meu olhar é um olhar de fã, mas também profissional. E aí a gente veio falar disso, porque eu estava lá vendo esse movimento, vi uma notícia, mandei para a Marília, falei: "Má, que E está eu estava acontecendo lá aqui? Vamos quietinha, não conversar". estava muito querendo comentar em público, né? Falei, deixa eu esperar sair mais É, informação. pois é. E aí a gente viu lá, né, sobre o Grupo Asas especificamente, né, eu perguntei o que a Marília achava dos rumores, porque estavam naquele momento, né, faz algumas semanas aí, um mês, mais até, eu eu vi lá que podia acontecer uma cisão, né, foi ali em março. E aí, Má, como é que começou depois essa nossa conversa? Eu te perguntei isso, e aí o que que você falou para mim? Então, foi muito legal, né? Porque a gente partiu de um assunto que era super quente naquele momento, até já deu uma adormecida agora, e a gente É, acabou enveredando por outras análises que estavam tão legais que eu falei, pô, vamos levar isso para o YouTube, né? E para os outros canais para abrir essa troca com o público, né? Então, menos só um assunto específico desse momento, né? Que teve esse exato. burburinho, mas também ampliando essa discussão para outros aspectos. Recapitulando esse tema em específico, né? A gente pode recapitular um pouco a formação do Grupo Asas, né? O Grupo Asas ele é resultado da fusão do Grupo Arezo com o Grupo Soma, que foi anunciado
foi anunciada em fevereiro de 2024, mas que efetivamente aconteceu em agosto de 2024, né, que foi quando 54% das ações do Grupo ASA ficaram para os acionistas da Arezzo e 46% das ações desse grupo ficaram para os acionistas do Soma, né, nas proporções corretas, e esse grande grupo, Asas, passou a ter suas ações comercializadas em bolsa dessa forma unificada. Então, foi em agosto de 2024 que isso aconteceu. Num total, aí, isso representa 34 marcas. Eu vou tentar lembrar aqui de cabeças principais, acho que o Soma carregando como as principais a Farm, né, a Hering, que já tinha sido incorporada, inclusive tinha rolado um bafafá antes, porque teve uma fofoca, um rumor de que a Hering ia ser comprada pela Arezzo, aí depois, logo na sequência, saiu a notícia oficial que ela foi comprada pelo Soma. Então, eles ainda disputaram um pouco antes essa Pois é, compra da Hering. e naquela época a conversa foi meio de que, o Grupo Soma tinha atravessado o negócio, É, né, feito uma oferta melhor, né, teve um papo, a tinha gente uma não conversa. sabe, É, não temos como mas confirmar ficou um nada, climão. mas ficou um climão, ficou um climão. Ficou um climão ali. E então do grupo Soma a gente tinha os grandes, né, a Farm, a Hering, que é muito grande, tem um perfil um pouco diferente das marcas originais do grupo Soma, porque é uma marca de um público mais médio para, né, mais popular e também muitas franquias, menos lojas próprias. No grupo Soma, a marca assim que inclusive é da gestão original, que é o Roberto Jatahy, a Cláudia Jatahy, o Roberto Jatahy, que ficou CEO da Soma durante todo o tempo, eles são os fundadores originais da Animale, que também era uma marca grande do grupo, e esse grupo também tinha comprado a NV recentemente, então, depois da pandemia, né? Então, essas eram as principais marcas do grupo Soma. E dentro do grupo Arezzo, do outro lado, justamente a marca Arezzo, as de calçados, né? Arezzo, Ana Capri, Alexandre Birman, Schutz, e tinham comprado o grupo Reserva. Então, a Reserva como um grande outro pilar, e a Carol Bassi, de roupas, né? Do grupo Arezzo. Então, essa fusão desses dois grupos que como a predominância, o tamanho do grupo maior era o Arezzo, ela foi uma fusão com cara um pouco de aquisição, né? Porque, tipo, a Arezzo ficou com 54% das ações, né? Os acionistas da Arezzo ficaram com 54% das ações do grupo Asas. Isso daí consolidou aí num total de 34 marcas, mais de 2.000 lojas físicas, né? Das quais 1.500 eram franquias e 22 mil colaboradores, ou seja, um grupão mesmo, né? Esse grupo teve no primeiro trimestre de 2025, que acabou de sair os resultados agora, acho que ontem, ou esses dias, né? Um faturamento de 3,31 bilhões de reais, tá? Então, se a gente for fazer aí, tentar fazer uma projeção para o ano, a gente está falando de um grupo que vai ficar entre 13 e 14 bilhões de faturamento no ano. Na época do anúncio das marcas das fusão, em fevereiro de 2024, quando a gente somava os faturamentos de 2023, dava 12,6, uma coisa assim, bilhões. Então, é o maior grupo de marcas, né, premium, e mesmo ele consolidado aí já está muito próximo da maior rede varejista do Brasil, que é em torno de 14 bilhões na Renner, né? E aí agora acabou de sair esse resultado do primeiro trimestre, então também é uma novidade para o mercado, né, Ti, que é fresquinha. Mas antes desses resultados do primeiro trimestre desse ano ter saído, lá para o começo de março, assim, na verdade, entre fevereiro e março, saíram os resultados do último trimestre do ano passado. E eles foram muito abaixo do que o mercado esperava, né? Existiam especulações de resultados melhores quando a gente está falando de investidores e de analistas. Então, saíram resultados piores. O grupo prontamente se justificou, dizendo que eles fizeram uma limpeza no estoque, fizeram uma porção, né? Venderam produtos que estavam ali, fizeram algumas coisas e que ainda não tinha dado tempo de aproveitar a sinergia, que era uma das explicações pelas quais era interessante fazer essa fusão, aproveitar as sinergias operacionais ali e ter uma economia e fazer com que o resultado fosse melhor. Então, tinha acabado de dar esse bafafá, um pouco dos resultados terem sido piores do que os esperados, e na sequência começaram a aparecer rumores de uma possível cisão, divisão, então voltar para trás essa fusão por possíveis diferenças culturais, quer dizer, porque a gestão do Grupo Soma não estava se entendendo tão bem com a gestão do que originalmente era o Grupo Arezzo, mas, novamente, são boatos, nós não tivemos grandes confirmações, a gente não pode, né? Eles negaram na época,
todos os, né, a conversa tinha a ver com esses rumores com o Roberto Jatahy, que, como eu disse, originalmente foi fundador do Animale e veio como CEO do Grupo Soma ao longo de todos esses anos, e o Alexandre Birman, que era a cabeça ali do grupo Arezzo. Então, esse foi o papo, que tinha uma diferença cultural, alguns conflitos, mas nada disso foi totalmente confirmado, foram rumores. Então, foi esse o bafafá que rolou aí em meados de março desse ano, e que fez com que a gente se falasse ali no direct, você me perguntasse qual é o meu exato, comentário, né, e o que eu achava disso tudo. exato. É, e esse tipo de rumor, primeiro, assim, diferenças culturais sempre vão acontecer quando a gente tem uma união de marcas, de grupos, seja aquisição, seja fusão. Acho que é importante, até porque pensando aí nas pessoas que seguem aqui o seu canal, seguem você nas redes, eh, que são seus clientes, seus alunos, eu sei que tem muita gente, até porque você já me chamou, a gente já fez coisas juntos, né, eu conheço um pouco desses seus, mentorados, enfim. Tem muita gente que é dono de marca e que às vezes tem essa expectativa de ser comprado ou de fazer uma fusão, e tem que saber que vai ter ruído, né, nesse processo, né, porque você está lá com a sua empresa, seja ela do tamanho que for, você gere ela da sua forma. Quando chega um outro, vai gerir de outra forma. E quando é grande também. E aí é isso, né? Esse tipo de fusão, de aquisição, esses rumores sempre acontecem, né? Acontece nas melhores famílias, né? Porque quanto mais madura está a empresa, melhor é a maturidade da governança e dos modelos de gestão. Então, não é que não vão existir diferenças culturais. Cultura organizacional é um treco muito bizarro, né? Porque é uma lógica Sim, invisível, mas ao mesmo tempo muito forte dentro das empresas. Tem muito a ver com os valores e com a forma de atuar dos fundadores. Então, sem neste dúvida. caso em particular, a gente tem, no caso da Arezzo, o Alexandre não é o fundador, mas ele é veio da família, né? E, tipo, é sucessor direto de uma lógica, e o Roberto, fundador. Então, a gente tem ainda essa presença física dessa que é uma coisa forte, né? Então era possível que isso acontecesse, e fusões sempre vão viver. A gente vê isso em outros setores também, né? E quanto mais madura está a gestão e a governança, maior a chance de equacionar. E também é muito importante lembrar que o caminho de volta para trás de uma fusão é um caminho muito difícil, porque o processo de Nossa, fazer uma fusão ou uma aquisição é um processo muito demorado, passa por muitas etapas, passa pela due diligence, que é um processo que leva, às vezes, anos, né? De verificação de todos os históricos, de todos os esqueletos no armário, de todos os processos. E aí depois tem um processo de integração, né? Então, assim, é um processo muito penoso. Inclusive, as empresas, quando sofrem aquisição ou fusão, elas integram dívidas, por exemplo. Não é só coisa boa, né? Elas integram lógico, também passivos. E depois, para desmembrar isso no caso de uma cisão, é caro, é trabalhoso, dificilmente é um processo que não gera sequelas, né? Então, às vezes, uma cisão pode vir, além de ela já ser uma grande crise em si, ela pode vir trazendo novas crises, né? Então, acontecer uma cisão depois de um processo já de consolidação é uma coisa difícil, principalmente se não tiver uma crise financeira tão absurda, porque quando a empresa está em crise, aí e a gente pode é, voltar uns casos para trás, né? Assim, a gente teve um caso bem emblemático nos nossos grupos de moda, que foi o caso da Restock. Desculpa, da Restock não, sim, da Inbrands, ó, até ato The falho, Brand. porque a Restock É, também teve umas histórias. A Restock, recuperando um pouco a história dela, que agora é Veste, ela foi fundada, ela surgiu através da aquisição também de um fundo de investimento, na época era da Elisa, e comprou a Bobô, e depois comprou a Dudalina. E na época da compra da Dudalina, que eu acho que foi em 2014 que a Dudalina passou a fazer parte da Restock,
pouco depois começaram a surgir uns rumores de crise societária e tudo mais, É. e aconteceram E eles situações entraram também. até em recuperação judicial depois, não Acho que foi foi? extrajudicial a recuperação deles. Eles Ah, foi em boa. 2020, foi um pouco depois. Também é um grupo que vive com algumas dificuldades agora, claramente, mas mesmo antes vinha assim, não tinha resultados assim financeiros que fossem assim esplendorosos. E em 2020, de fato, entrou num processo de recuperação extrajudicial por conta de dívidas muito altas e tudo mais. E teve um outro grupo, que é o que eu ia falar quando eu cometi o ato falho, que é a Inbrands, que foi formado em 2008, quando a Vinci, que é também um fundo de investimento, comprou a Elos, né, na época, e Uhum, depois comprou muitas outras marcas. Então tem Richards, tem Salinas, teve Tommy Hilfiger, né, no Brasil, quando a Tommy no Brasil uhum. foi da Richards. Deixa eu lembrar, tem mais um monte, tem mais marcas, assim. Tinha a Second Floor, não sei se ainda existe a Second Floor, e a Elos, que era o que veio junto. A 20, ela assumiu a gestão desse grupo, né, que no início era apenas a Elos, depois foi teve o Alexandre Hershkovich, que foi comprado também, depois voltou, mudou o Essa é uma sistema. história, essa é uma Também, história exato, tá vendo quantas bem histórias a gente vai louca, puxando, que entra e né? sai, É. né? Tem até E aí, documentário do Alexandre Hershkovich contando o olhar dele sobre essa história, né? olha, esse eu Ele preciso assistir, chega, que eu não assisti ainda. tá na Max Opa, vou anotar. não, e ele assinou assim um resumo do resumo do resumo. Ele assinou um contrato que o nome Hershkovich não era mais dele. Sim, ele foi um caso que ele vendeu os direitos, então assim, ele não podia, qualquer licenciamento do Exato, Hershkovich ia para o grupo, né? para o grupo. Enfim, Depois, mais depois histórias acho que ele desses grupos, recuperou, né? agora faz poucos É, anos ele recuperou o direito, acho que eles exato. negociaram e ficaram. Acho que ele até tinha uma É, relação relativamente boa, se eu não me engano, não viu, mas eu ouvi uma história assim, com o Alvarenga, que aí então, o que acontece? O Nelson Alvarenga, fundador da Elos, lá na década de 70, vendeu a sim, Elos para a 20 formou, a Bob Store também foi comprada pela 20. isso. Exato, tudo isso fez em brands, né? E aí, a Bob Story é outro caso tão legal, mas tipo, hoje não vai dar para contar. E aí, formou em Brands, e aí o que aconteceu? Começou que não deu muito bom, entendeu? Eles não conseguiam ter muito resultado, prejuízo. E a 20 saiu. A 20 saiu em 2018 da sociedade e o grupo voltou a ser do Nelson Alvarenga, dessa vez não só com a Elos, mas com todo mundo. E ele depois voltou para a gestão, inclusive, ele voltou a tocar o negócio, entendeu? Então também foi um caso bem emblemático, porque é muito raro esse tipo de movimento acontecer. Se eu não me engano, eles saíram acho que em 2018 e o grupo ficou devendo para 20, acho que tipo 200 milhões de reais para Então, eu pagar ia num falar tempo. isso. Era um número forte, assim. Era um número forte, mas se você pensar que com o número de marcas, é que o grupo foi tendo tantos resultados negativos com o tempo que ele Negativos. perdeu valor. E aí acho que até é um negócio, tipo, eles pegaram um troco, entre aspas, em comparação ao que eles provavelmente perderam e Esperavam faturar, né? colocaram nos anos, entendeu? E tá aí, entendeu? O grupo tá aí, a gente vê lojas ainda, todos os shoppings, tudo certo, mas é um grupo que tem dificuldades financeiras. Então, esse processo de rumores de cisão, não é a primeira vez que a gente vive. O processo de consolidação de marcas brasileiras em grupos, né? É um processo que ele tem aí em torno de 20 anos. Então, se a gente pensar que o primeiro foi em 2007, que deu errado, que era com a Zump e tal, tipo, deu errado no mesmo ano. Uhum, E até agora, se a gente está em 2025, não dá nem 20 anos, que é um processo que tem uma lógica, mas que a gente ainda sim. no Brasil tá. Putz, até tipo, os dois que eram bem-sucedidos, que eram o Arezzo e o Soma, se envolveram nesses rumores Se recentemente ao envolveram. se juntar. Então, eu torço muito a favor, porque, né, no final da história, essas coisas atrapalham a criação de valor na moda nacional. Então, é muito. E a moda no Brasil é um setor super importante, também muito diferente do resto do mundo em termos de estrutura, né? O setor de moda no Brasil. Mas você vê que não é a primeira vez que dá uns É, bafafá, né? Que tem uma novela. isso. E tem uma coisa nesse processo aí também, que no caso do Soma e Arezzo,
tem ação da bolsa, né? Então, Sim, voltar atrás é disso muito é uma difícil, loucura, é muito é uma desgastante. loucura, No né? caso da E, Veste também, né? Porque a Veste, é, que era do Dali na Restock, né? Também sim, capital aberto. A Inbrands queria abrir capital. A intenção da Vinci era eu lembro investir e abrir disso. capital, não rolou, né? Então, Eu vejo isso, assim, primeiro tem uma coisa aí, assim, será que a gente precisa se preocupar com criação de monopólio, né? A gente vê números assim, né? 24 mil lojas, né? Não, 2.000 lojas, 22 22 mil mil funcionários. colaboradores, 22 mil funcionários, 34 marcas. A gente, será que é um problema, olhando para o lado do consumidor e do mercado também, né? Pensando nas Sim. marcas menores, essa ideia de monopólios, ou oligopólios, né? Poucos grupos que dominam o mercado todo, você acha que isso faz sentido? Ou para a gente isso ainda não é algo a Não, se preocupar? eu acho que não. Eu acho não, eu posso afirmar que não. Acho que essa foi uma pergunta muito feita lá no começo de 2024, quando a coisa começou a acontecer, a ser falada, e muita gente se perguntava, nossa, porque quando a pessoa vê a lista de marcas, tipo, e a gente, né, não tem noção de quantas lojas tem num shopping, são muitas lojas, né? E a gente vê lá uma lista de marcas muito conhecidas, dá uma sensação de falar, mas peraí, todo mundo agora faz parte do mesmo Todo mundo grupo, é como é que deles, vai né? ser? Mas não, o mercado é muito grande, Ti. São mais ou menos uns 240, 250 bilhões de reais por ano a representatividade do mercado de moda no Brasil, tá? E quando a gente está juntando todo esse monte de marca, a gente está falando aí de 13, 14 bilhões de reais. Então, a gente está muito, assim, mesmo nesse volume, a gente está Não falando dá nem de 10% do exato, nem mercado, dá né? 5, dá 6%. Tipo, é muito Né? pequeno em relação ao todo. E é um mercado que tem mesmo essa característica de pulverização. Então, assim, o que, claro, é óbvio que é uma vantagem você chegar num shopping e negociar 5 marcas, 6 marcas. É óbvio que Claro. você vai ter mais poder de barganha, conseguir um aluguel menor, conseguir vantagens, etc. Mas tá muito longe disso representar um oligopólio, sabe? Assim, não Sim. estamos nesse momento, não vai rolar. É. E eu Tá acho também bom. que não é uma característica da moda, sabe? Mesmo quando a gente pega os grandes grupos internacionais, alguns deles têm muitas marcas de luxo, mas quando você pega o mercado como um todo, ele ainda é muito aberto, né? E a gente também vê, às vezes, o movimento contrário até fora, sabe? Grupo internacional também vendendo marca, outro grupo compra. Tem esses movimentos, assim, acho dificilmente nós vamos ter essa concentração que represente algo próximo de um monopólio. Você falou do internacional, os grupos internacionais, você acha que também, porque a gente olha para Havaianas, por exemplo, marcas que olharam lá para fora e me parece que um pouco dessas consolidações tem a ver com isso também, né? A gente vai se juntar aqui, a gente vai ficar forte e a gente vai poder pular para outros mercados. Faz sentido para você isso? É uma estratégia? É uma motivação para ir para fora, para virar internacional? Olha, o Brasil ele não tem um histórico muito forte de internacionalização de marcas de moda, tá? Havaianas é um caso muito específico, e mesmo a Farm tem feito um trabalho interessante. A Osklen, uns anos atrás, fez também um trabalho. E a própria Arezzo, um tempo antes, comprou a marca Paris Texas, lembra que foi um dos comentários, Uhum, mas nem sei como isso sim. tá, não foi mais muito falado. E quando isso aconteceu, o papo era de dar um passinho para a internacionalização. E às vezes esse passinho até começa meio que na América Latina. A Renner também, uma época que aí não é grupo de marca de moda, é grande rede varejista, Sim. mas começou a ensaiar a América do Sul. Eu acho que assim, quando a marca começa a explorar muito o mercado nacional, ela tanto por desejo de crescer quanto por branding, né, por construção de marca forte, até para valorizar ainda mais a marca dentro do Brasil e com isso crescer em margem e penetração e tudo mais, ela tem esse desejo, tem esse assunto de internacionalizar. Mas eu não acho que é algo muito. é, não é um passo muito produtivo,
no dia zero, sabe? Nós não somos muito competitivos quando a gente vai para o internacional. A não ser que a gente consiga posicionar muito nosso produto como uma coisa muito high-end, e eu estou falando muito de roupa, tá? Nesse caso, sim, para jogar o jogo internacional, a produção começa a ter que ser muito no leste asiático, ter um sistema logístico de distribuição global diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui no Brasil. E então, assim, não é uma coisa que é fluida, é um trabalho pouco provável e de grande esforço. E aí eu acho que o que acaba acontecendo é que essas marcas às vezes fazem alguns movimentos muito com essa ideia de ou de explorar ou de posicionar, e depois acabam focando mais onde tem mais chance delas ganharem dinheiro. E digamos que elas já têm problema suficiente para lidar dentro do parquinho delas em tempo para buscar, porque a gente não tá. Esses grupos, quando a Arezzo e o Soma fundiram, assim, muita gente se perguntou por quê, né? Será que faz sentido, né? Eu vejo vários motivos por trás e tudo mais, mas assim, também eles não estão ganhando super dinheiro sozinhos, entendeu? Ele tem questões de sim, rentabilidade. O lucro não é tão alto quanto as marcas internacionais. E o caso Havaianas, em particular, para voltar para a sua pergunta, é quase como se não fosse moda, entendeu? Ele entra na categoria moda, mas é um produto é, muito específico. é, Ele eu, tem um uso específico, ele tem uma forma de fabricação específica, ele tem uma recorrência específica. É um produto que uma grande quantidade dos produtos pode permanecer o mesmo por várias coleções, não precisa dessa sim, coisa de lançamento. Ele não tem tanto essa coisa do, putz, ter coleções invertidas no Brasil ou lá fora. sim, Aliás, tem até uma vantagem, tem muito mais chance de você comprar. A gente usa Havaiana para. O Brasil não tem frio, né? Então, assim, a gente é. compra Havaiana o ano inteiro, mas digamos que elas devem vender mais no verão, provavelmente. Ah, E sim, lá fora o certamente, verão está certamente. invertido, então, assim, tem ainda uma vantagem de contra-sazonalidade. Então, assim, Havaianas é um caso muito específico que Muito, quase muito não dá específico. para contar como se fosse moda, entendeu? Por mais que eles dê um molho, eles pintem de moda a Havaiana, ela é que nem vender um parafuso de moda, entendeu? É uma coisa muito. Sim, E acho que perfeito. tem umas outras Não, faz categorias, todo principalmente roupa sentido. esportiva, também tem um pouco essa característica, talvez, Pode se a gente ser, for né? pensar, né? É uma legging Sim, de. Tipo, às vezes eu fico pensando, exato. track and field talvez tenha um pouco essa cara. Não sei se ela é competitiva lá É, fora, são outros 500. mas, mas olhando para as marcas lá de fora, Nike, por exemplo, ela consegue fazer produtos que vão ser comprados aqui. Você deu exemplo de legging. Sim, Eu tô com isso na cabeça porque eu corro, né, e faço as corridas de maluco, você sabe, eu subo montanha correndo. E aí outro dia eu precisei comprar uma legging de corrida e masculina, e aí, né, essas coisas muito específicas assim. E aí a Nike tem isso. E aí chegou o produto aqui e, meu, perfeito, ótimo. E assim, é o mesmo produto que vende nos Estados Unidos, e é o mesmo sim. produto que vende na Europa. E tem um público específico, então não tem a ver com com sazonalidade, tem a ver com outras características que aí, de fato, fazem sentido. E aí, Sim. pensando nisso e olhando para os grupos nacionais, eu imagino, como você estava falando, né, que eles têm outros motivos para se juntar, porque a margem não é muito grande, e esses motivos devem passar por cadeia de distribuição, por fornecedores, eventualmente, ainda que tenha, né, até por característica da moda, tem que buscar cada marca algumas especificidades, mas dá para tentar encontrar pontos em comum ali para gerar a tal da sinergia que a gente tinha falado Sinergia, a tal antes. da sinergia. Eu até ia te devolver uma pergunta nesse ponto, porque é a tal história, né? Em produto, tem várias abordagens, né? Tiveram grupos que tentaram unificar até algumas estruturas de compra, a própria Restock em algum momento, não sei se ainda está Uhum. assim. E isso fez com que marcas do grupo ficassem meio parecidas em termos de produto, às vezes, sabe? E ficou confuso. Depois acho que foram de novo tentando encontrar suas diferenças numa coisa meio assim, vai e volta. Mas olhando pelo ponto de vista de marca, de comunicação, para você que vem que está mais ali com o pé no branding e na comunicação e no marketing, quais são os riscos que você enxerga, tipo, te devolvendo um pouco a bola? Formou Uhum. grupo, tem risco de pasteurização de branding, assim? Nossa, Que tipo de tenho. integração é perigosa nesse lugar?
Olha, eu vejo a principal é homogeneizar, né? As marcas perderem a identidade. Especialmente no mercado de moda, a identidade da marca, ela se traduz no produto. E então é um mix ali de comunicação e produto. Eu acho que o mercado de moda é um dos que mais isso acontece, que precisa estar muito integrado, né? Então o produto representa a comunicação e a comunicação representa o produto Com certeza. ao mesmo tempo, né? Então, se você começa a igualar demais, e aí um risco operacional que em outros mercados já ocorreu, é assim, vamos centralizar. A gente vai ou contratar a mesma agência, ou nós vamos montar uma house e nós vamos ter uma equipe de comunicação única para todas as marcas. É a senha para o desastre. Porque a gente vai, é humano, É, né? É diferente do. fatalmente é a mesma Não fonte, tem né? como. É a É. mesma fonte, exato. É diferente de, tá, eu preciso comprar tecido. Que tipo de tecido você vai comprar? Ah, eu preciso comprar malha, eu preciso comprar denim, eu preciso comprar jeans. Tá, legal. Quem que é o melhor fornecedor disso? Ah, o fornecedor X da China. Ao invés de comprar 10, eu vou começar a comprar 100 e ele Mas me dá o mesmo custava. pau, viu, Ti? Dá pau aí também. Porque querendo ou Da não, pau compra o também, mesmo. né? Ah, dá pau. É isso que eu falei que dê pau lá na. Porque é isso, acaba. Você pensa que você vai ter uma economia de escala, mas eu vou comprar cor diferente. Mas não adianta, seu olho acaba. Você vai pasteurizar. É um É isso. desafio. Então, na marca vai acontecer igual. Você vai colocar as mesmas pessoas para olharem, e aí ela vai perder a identidade, ela não vai mais conseguir ter valor, porque o valor percebido vem do DNA da marca, né? Sim, Então, e marca é um negócio que cada vez mais a relação é afetiva, ela com não é certeza. econômica Com só, certeza. né? O preço é muito diferente de valor, né? Você Sim, sabe super bem disso. E valor é algo que o consumidor atribui à marca. sim. E aí eu sou lá fã É de uma marca, por emocional, isso que é. é emocional, é É, completamente total. emocional. E aí você corre o risco de perder o cliente fiel. Sim. E esse é um risco, assim, absurdo, porque assim, imagina que, eu sou muito fã da marca X, né? Não vou nem dar exemplo de marcas dentro É, dessas que porque a vai gente que está alguém se comendo. reconhece aqui, É, né? eu sou fã da marca X, eu adoro as camisetas daquela determinada marca, eu sou uma pessoa que prefiro camisetas às camisas, estou falando de mim mesmo. E eu compro sempre daquela determinada marca. E aí eu percebo que ela não está me atendendo mais, porque eu não me reconheço mais naquela marca. Eu não E mudei, quem pior, mudou né? foi ela. Às vezes você pega e fala, "Ah, agora que ela tá no grupo da outra, que é a outra que você não tem nada a ver, porque às vezes você super se reconhece com a marca, Tem às vezes isso. desperta até rivalidades. É tipo Pepsi e Exato, Coca-Cola, entendeu? Pepsi e exato, Credo, super. para quem gosta. É que eu nem tomo refrigerante, gente, isso não é um depoimento real. É, É, mas é. acho que eu não Eu dou estou. exemplo, eu dou exemplo em aula de achocolatado. Eu falo, ó, tem sempre o time Toddy e o time Nescau. Total, Você Toddy fala, Nescau, é versus, não é mais. Você não toma os dois, você gosta de exato, um ou do outro. exato. Eu sou time, É eu era sempre time assim. Todd quando era criança. Eu também Time era time Todd, Todd estamos quando no era mesmo criança. time. Faz milha, por isso que a gente é amigo, porque pessoas boas E se São reconhecem, Paulinos né? também, né? Os dois são E São Paulinos. Paulo, exato, exato, você Exato. vê, né? As Tá tudo certo. similaridades, é É, isso, gente boa se se reconhece. conhece. Mas é assim, mas é isso, vira rivalidade porque é emocional. E Aí é você fala, isso, quem que, como a Todd juntou, virou a mesma o mesmo grupo. Você não fala, ih, tô dá. vendo um pouco de Nescau no meu Todd. Não É, quero. e eu Aí eu dou uma penso, e eu gola. penso Ele tá ficando, nisso, a perua fala, ih, tá ficando bicho grilo. E a bicho grilo fala, ih, tá ficando perua. Tipo, você perfeito. dá repulsa, né? Perfeito. É, Então, assim, uma coisa é gestão. E eu acho que a gestão, quem está lá em cima dos grupos, seu mesmo, até pensando do ponto de vista do investidor, com pode fazer certeza. muito sentido. Ah, é Mas financeiro, daí para baixo é tecnologia, isso, tanta coisa para sistema, otimizar, né? né? Sistema. Mas daí a hora que você desceu um nível aqui, você precisa separar e É deixar marca. cada caixinha, e cada caixinha se virar, ter liberdade criativa, né? Então, Não, assim, tem uns não grupos dá. que é até sigiloso, não entra no lugar do outro, E eu acho super fisicamente, correto. entendeu?
eu É, acho super correto. Ó, eu conheço exemplo de empresa que tem muitas marcas dentro do mesmo guarda-chuva, e posso falar, porque não é segredo para ninguém, que é a Ambev. Eles sim, se veem como concorrentes. sim, Então, assim, total. quem é de Brahma não é amigo, É. não janta no mesmo lugar que o cara é de Antártica, e eles dois odeiam a Skol, sabe? É Tem a assim. Heineken E a Heineken é do concorrente, esses eles odeiam completamente, mesmo. né? Mas assim, o que acontece? É da cultura da empresa, a gente volta no fator cultura organizacional, é uma cultura de competição. Competição, A é Ambev é verdade. conhecida por ser uma empresa de cultura de competição. Competição, A com gente certeza. pode discutir se isso está certo ou errado, ok, o fato é assim. Então, eu pessoalmente não acho que a cultura de competição é a melhor das coisas. Sim, mas também não Porém, precisa ser a de pasteurização, né? Que é o exato, risco, é de o grande fazer tudo risco. junto. É, é Exato, o grande risco. exatamente, né? É, aí, E e aí tem tem as umas coisas que características que podem são ser só boas, Brasil, né? né? Você junta, por exemplo, para o digital tem umas vantagens, né? Porque querendo ou não, você pode aproveitar tecnologias, ou a melhor prática de, né? Você pode aprender processos. Acho que É, isso é importante. Pô, o que que deu certo aí? O que que vocês fazem aí de processo, mas também com a parcimônia, a calma de olhar e falar assim: será que esse processo é aplicável na realidade desta outra empresa? sim, Porque essa é uma outra questão, né? sim. Ah, eu vou pegar esse modelinho e vou enfiar a goela abaixo do pessoal dessa outra marca que tem um outro jeito de De fazer. fazer. É. Não, e se E você muda o moda jeito tem de no modo de fazer, né? fazer, né? É, eu Tem isso. vivi isso até quando eu tinha fábrica, que eu vendia, fazia, desenvolvia e produzia para marcas, um dos meus clientes grandes era a Bob Store. E quando ele foi comprado pela Vinci, mudou completamente, pela Inbrands, mudou completamente o jeito de fazer. E naturalmente os fornecedores foram meio substituídos, porque o jeito de fazer na Inbrands não comportava o tipo de O fornecedor que fornecedor. e aí mudou o produto, e aí mudou a marca, e mudou tudo, entendeu? Então, Eu também assim, já passei por isso recente, assim, a gente atendia uma empresa que vendia para o Brasil, mas a gente respondia para o México, um outro mercado, mercado de tecnologia. Eles foram comprados por um fundo de investimento que já tinha uma outra marca, e aí eles estão no processo de sinergia e na decisão acabou a área de comunicação desta empresa, vai ficar com a outra. E não foi que eu, o fornecedor, saí. Não, saiu eu e todo mundo que todos os trabalhava lá. fornecedores, Não, todos e os todas as funcionários, pessoas foram, colaboradores, todos os funcionários. sim, Acabou esse departamento. Vai dar certo? Não sei, não sei. mas A é um risco diretora foi. importante, né? É um mega É, risco, né? é um risco Porque há uma importante. identidade. Não, e E há uma aí entra identidade. essa discussão, né, do risco versus a sinergia, porque Exato. é jogar o bebê junto com a água do banho, né? Assim, será que eu não estou jogando o bebê junto com a água do banho? Eu acho que é um dilema que efetivamente fundamental de ser considerado na hora dessas formações de grupos, de fusões, de tantas outras coisas que envolvem essa conciliação de diferentes visões de carros que já estão andando às vezes, né? E já tem É. todo um lastro, né? Uma inércia. É, a minha visão é assim: pense, foque nos resultados financeiros, depois desce para o processo, e depois, quando chegar na operação, eh, separa isso de comunicação e marketing E e foca produto, só e e produto, produto, claro, né? E produto, produto. separa isso e aí, olha só para esse lado aqui, deixa a Sim, galera de produto, né? E tem que ter diálogo. Eu sim. vejo muitas vezes nesse processo quem domina financeiramente, não sei se esse foi o caso, Mas é né? Porque a muito gente legal você falou que falar tinha isso. Eu um. sempre falo isso também, termina, que é muito bom. Não, também não sei se esse foi o caso. Isso Isso, é bom para outras pessoas. mas quem tem o poder financeiro costuma impor o É, seu modo de fazer, o seu modo de existir. E nem sempre é o melhor, né? Precisa é, ouvir.
precisa Total. estar E aberto. aberto a entender, porque o vocabulário do financeiro parece ele tem ele entendeu? É uma outra linguagem, é um outro idioma, e às vezes a pessoa que é de produto, que é de marketing, por não dominar esse vocabulário, ela fica numa posição inferior. Os bons gestores conseguem puxar essas pessoas para discussão e não, manipular elas através das Excluir, né, e nem excluir, excluir. exatamente. E isso no mercado de moda foi muito perceptível nesses processos em muitos negócios que foram feitos antes, né, acho que na primeira geração das fusões, e a gente teve a impressão que esses últimos processos foram mais interessantes, porque justamente os fundadores que são do setor estavam juntos, né. Junto com o então eles entendem que não dá para atropelar, você não pode atropelar, né, senão vai dar errado. Exato, E realmente os exato. resultados foram melhores, não foram incríveis, mas foram melhores. Então acho que existe um processo de esperança e de aprendizado aqui, que a gente acompanha Sem nesses dúvida. últimos, né. E acho que assim, olhando para amarrar tudo, fechar e voltando lá para o começo, né, para a gente não se perder, os resultados que foram divulgados agora mostram que houve crescimento e que parece que há uma estabilização, e aí quando o dinheiro entra, a calma chega junto, né, Acalma também. né, É porque a pressão né, financeira ela piora todas as tensões. Tanto tudo. que eu sempre brinco que é bom a gente combinar tudo certinho quando a gente está bem de grana, porque Antes, quando está ruim de grana, é, fica mais quando tá ruim de difícil grana. fazer Em acordo. todo tipo de relacionamento Não, isso até para se acontece. separar é difícil, porque pobre para se Exato, separar tem dificuldade de separar. Agora rico você exato. consegue tem o que dividir, né, alguém você pode até Tem o não que estar sendo, dividir. tem o que Você dividir. pode brigar, porque É, você quer exato. uma fatia de bolo maior que a do Mas é outro, mais mas tem o fácil que você ter dividir. generosidade e abrir mão, alguém abrir mão. Agora quando você está É, apertado, né, com crise, é muito mais difícil, por isso que mas sempre é melhor, né, negociar e tratar questões no momento que a coisa está saudável. Então por isso que a gente também tem essa esperança aqui nesse momento dos grupos, né. excelente, é isso. É, e eu acho o meu recado, para eu deixar uma mensagem final, assim, marca tem valor, marca tem muito valor, e marca tem a ver com emoção. E assim, a relação entre pessoas e marcas é cada vez mais parecida com a relação entre Outra pessoas e pessoa, pessoas. com Então, certeza. assim, ou a gente confia ou a gente desconfia. E como que eu desconfio? Eu desconfio quando começa a ter atitudes, e no caso das marcas aqui, né? Onde a gente vê a atitude? No produto, no atendimento, Gerando ruído. né? A hora que vem ruído, né? Aí eu vou começar a o elo vai desconfiar, se e se eu desfazendo. desconfiar, e aí eu começo a não querer, eu vou começar a olhar para o outro lado, né? Sim, Vale para pessoas e vale para marcas. marcas, com certeza. É isso. Muito obrigada a ti, um prazer estar Ah, com você querida, em mais obrigado uma você. situação, e acho que foi um bate-bola também de amigos, bem gostoso, espero que quem está aqui esteja aqui assistindo, também tenha curtido. Lembrando que, eu tenho que falar, porque eu sempre esqueço de falar isso, para se inscrever no canal e continuar acompanhando, para receber os conteúdos, estou tentando não, estou engajada em trazer uns conteúdos, assim, mais ricos para Isso. o canal, e se vocês não participarem deste processo, esse engajamento vai cair, então bora gente, manda para os Por amigos e favor, se inscrevam no canal. é isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, porque quem tem canal no YouTube vive disso, na verdade. A gente Também, precisa de engajamento. Engajem com a exato. Marília, e se sobrar um tempinho, engaja comigo. Você me Ti encontra também em tá, todas né, as Ti? redes. Bora. Você me encontra nas redes lá como @prof de professor Ti Costa, Tchau. THI Costa. Me procura por aí, Prof. Ti Costa, LinkedIn, Instagram, aqui no YouTube, Tudo que é lugar. TikTok, estou em todas. Me procura e a gente Maravilhoso. conversa. Bora. Valeu, Obrigada, gente. Até breve. Tchau, até. tchau.